Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, um vídeo aqui, um pequeno vídeo que eu peguei, 2 minutinhos, do sofista, embusteiro Lucas Banzoli. Ele paga, ou seja, faz de conta que ele é muito intelectual e para dar ênfase, para corroborar com as suas argumentações, ele também faz uso de nomes acadêmicos para tentar trazer como suporte, ou que essas pessoas citadas por ele corroboram com as suas argumentações a respeito de, vamos dizer assim, espantalhos que ele faz contra a Igreja Católica. E esse pequeno vídeo aqui que eu trouxe é para falar, ele tentando de alguma forma argumentar que Pedro não esteve em Roma. Mas eu não vou falar dessa questão direta de que Pedro esteve em Roma ou não. Isso aí já tem um vídeo resposta sobre isso, e também tem inúmeras pessoas que já falaram sobre essa questão de Pedro em Roma, e Pedro esteve em Roma, e nós temos inúmeras pessoas que confirmam isso. Talvez aqui no vídeo eu vá citar algumas questões, porque eu vou citar Santo Inácio de Antioquia, eu vou citar Santo Irineu de Lyon, eu vou citar alguns textos do Novo Testamento para responder às colocações dele aqui, que são inúmeras. E por ocasião dessas citações que eu farei, de Santo Inácio, de Santo Irineu e também de textos bíblicos, com certeza citarei a estadia de Pedro em Roma bem antes do seu martírio, que ele vai dizer e vai citar a paz da igreja, Eusébio, Orígenes, para dizer que Pedro só foi para Roma quando foi ser morto. Mas assim, é um marabalismo imenso, é alguém que tenta de todas as formas inebriar as pessoas com o seu sofisma, O que é um sofista? É aquele que fala, vamos dizer, bem aberto, que fala em verdades descontextualizadas da verdade e tenta fazer com que essas inverdades sejam vistas como verdade, como fazia os gnósticos no tempo de Santo Inácio, no tempo de São João Evangelista, no tempo de Santo Irineu de Lyon. Os gnósticos anunciavam inverdades, ou seja, mentiras, e com um ar de intelectuais, de pessoas que tinham a gnose, ou seja, o conhecimento perfeito, eles se apresentavam como sendo doutores, e aí conseguiam seduzir muita gente, E é bem isso que faz o rapaz aí do vídeo. Mas eu vou deixar ele falar algumas coisas e vou pausar, Você, quem for assistir esse vídeo, vai ver que eu vou pausar muito o vídeo dele. Um vídeo curtíssimo, mas eu vou ter que pausar, porque ele fala de inúmeras coisas dentro de um pequeno vídeo para dar um teor de que ele é muito conhecedor, muito intelectual, e de que ele está falando verdades, quando na verdade ele está falando mentiras e misturando informações descontextualizadas uma da outra. Então, vamos lá. Gesta, sobre o que você acha que é legal falar aqui sobre a história da igreja, que a gente está esquecendo? Quer falar do tema que você ia debater com o padre? Boa ideia, já que... Esse aí é o tal do Gester, se eu não me engano, que vai falar sobre a história da igreja. Aí ele passa a bola para o Lucas Banzoli, sobre um tema que ele iria falar, debater com um padre, mas o padre fugiu, porque todo mundo foge do debate com esse Lucas Banzoli. Por que será? Por que será? Tem um irmão protestante, irmão separado protestante, que fica sempre me desafiando para debater com Lucas. O meu debate com Lucas ele só aconteceria depois de uma condição: ele desmonetizasse o canal dele por 1 ano, passasse 1 ano com o canal dele desmonetizado,
para ele comprovar se tudo que ele faz na internet, como é que se chama? Essas brigas, né? Esses debates, essas discussões, essas lacrações, se ele não faz isso, se ele faz isso, se é por dinheiro ou não. Se ele faz tudo isso sem ser por dinheiro, sem ser por like, sem ser por visualizações, faz isso por amor à verdade, então eu desafio ele a desmonetizar o canal dele por 1 ano, eu me mantenho em contato com ele e depois de 1 ano eu debato o tema que ele quiser debater com ele. Esse é o desafio, né? Porque o que é que todas as pessoas que eu conheço e que se negaram a debater com ele vão alegar? É uma pessoa sofista que não tem compromisso com a verdade, né? Pelo menos assim, a verdade intelectual, a honestidade intelectual. Não estou falando aqui no sentido da pessoa dele, ele como pessoa, que eu não conheço nem onde ele mora, nem quem ele é, nem o seu sobrenome, nada. Eu estou falando no questões de debate, apologética, só sobre isso, certo? Como pessoa, eu nem sei quem ele é. Ele pode ser uma pessoa 10.000 vezes melhor do que eu, né? 10 milhões de vezes melhor do que eu, porque eu sou uma lástima, né? Eu sou miséria pura. Isso eu devo deixar bem claro. Mas aí ele vai dizer que o padre fugiu do debate, né? O Chester, alguma coisa assim, né? Que o irmão ali menciona, ele vai dizer, vamos começar por isso. E aí o Lucas vai começar a sua argumentação a respeito do tema que o padre fugiu, que é Pedro esteve em Roma ou não esteve em Roma. E aí eu não vou entrar muito nesse ponto, mas eu vou falar das inverdades que ele aponta, cheio de pompa, como se ele estivesse argumentando as maiores verdades do mundo e mostrando para todo mundo que ele é o doutor em história da igreja e em patrística. Vamos lá. Você disse, eu não vou fazer um resumo aqui, né? Porque seria muita coisa, preparei material para... Ele vai fazer um resumo, porque ele disse que preparou material para um monte de debate, e aí você vai ver a qualidade do material que ele preparou. Eu só vou deixar o vídeo rolar aqui 2 minutos, porque com esses 2 minutos eu acho que eu vou falar aqui mais de hora, se for possível, para mostrar as inverdades dele. Vários debates, na verdade, sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. Então ele está dizendo que vai citar historiadores católicos. Os historiadores católicos que ele cita aí, com toda a sinceridade aqui, eu não conheço, né? Não conheço. Mas eu conheço historiadores católicos, e eu vou mostrá-los aqui, que para mim tem mais gabarito do que esses aí que ele fala. Por quê? Porque os historiadores que eu vou mostrar aqui são pessoas que conviveram com os apóstolos ou conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos para falar dessa questão de Pedro está em Roma ou não está em Roma. Então, eu vou citar essas pessoas, né? Ou seja, fontes históricas que conviveram com os apóstolos, autores históricos que conviveram com os apóstolos, que tem muito mais autoridade para falar do assunto, né? Se eu fosse usar a linguagem ideológica atual, eu diria que tem mais lugar de fala do que esses autores agora, né, do século XIX, século XX. Vamos lá. E olha aqui, por exemplo, Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é um historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os... Veja, o maior teólogo do século passado, ele cita aí, em inglês, né? Eu não consegui memorizar aí a pronúncia do nome, mas ele vai dizer que é o maior, considerado o maior teólogo católico do século passado, né? norte-americanos, e ele tem uns livros... Nos Estados Unidos, norte-americano, nos Estados Unidos, não é do mundo, né? É dos Estados Unidos. Ele, inclusive, vem com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 respostas a 101 questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro
teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia, por Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, da história do... Veja, então ele está dizendo que, segundo esse historiador aí, esse primeiro aí, que é um padre, né, considerado um dos maiores teólogos norte-americanos, vai dizer que ninguém no período dos apóstolos, ou ali próximo dos apóstolos, viram Pedro como sendo o primeiro papa de Roma, né? Ninguém. Ele está dizendo aí. Vou até voltar aqui. Vamos lá. Associados ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia, por Orígenes também vai falar de... Pronto. Então ele está dizendo aqui que nem os cristãos da época dos apóstolos, associaram Pedro à liderança na igreja. Veja, o próprio Jesus associa Pedro à liderança. Então veja, lá em Lucas, capítulo, se eu não me engano, 23, 32 de São Lucas, Jesus vai dizer que Satanás pediu para sarandear, ou seja, peneirar, como fez com Jó. Aquilo que Satã fez com Jó, né, queria passar Jó na peneira e passou, e Deus permitiu. Jesus vai dizer que Satanás queria fazer com os apóstolos. E Jesus vai dizer que orou por Pedro. Veja, queria fazer com os apóstolos, Jesus orou por Pedro. E diz assim a Pedro, e tu, quando te converteres, eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então aqui a gente já vê a primazia de Pedro. Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu, o que tu desligar na terra será desligado no céu. E aí a gente já vê a primazia de Pedro, né? Eis que a porta do inferno tentará contra a igreja, mas não prevalecerá. A gente já vê aí uma primazia de Pedro. Aí eles vão dizer, não, mas essa chave não quer dizer governo. Então veja Isaías 22, 22, onde era dado pelo rei a chave do castelo real a um servo. E esse servo, ele tinha o poder de fechar e ninguém abrir, de abrir e ninguém fechar, e também esse servo se tornaria para a casa de Israel como um pai. Pai, a palavra papa significa pai, como um pai. E ele seria fixado como um prego firme na parede e não seria removido jamais. Ou seja, a primazia, o ministério petrino não seria removido jamais da igreja. A não ser quando chegasse a eternidade, né? No fim dos tempos. E aí não é porque seria removido, mas porque Pedro e todos, né, os papas que exerceram o ministério de Pedro entraram na vida eterna e aí não precisa mais de um papa, né? E aí a gente vê também Jesus, São João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Pedro, tu me ama, amo, Senhor. Pedro, tu me ama, amo, Senhor. Pedro, tu me ama, amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. E assim sucessivamente. Então aí a gente já vê que o próprio Jesus associa Pedro a esse líder da igreja. E isso é inegável. Negar isso é ir contra a verdade. Mas aí ele vai dizer que os cristãos da época de Pedro e também os que vieram após Pedro, nunca associaram Pedro a ser o bispo de Roma, a ser o líder da igreja de Roma, né? Então, nós temos aí Santo Irineu de Lyon, que eu falei que eu iria citar, Santo Irineu de Lyon, dizendo que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Veja, Santo Irineu de Lyon, livro 3, Contra as Heresias, falando sobre a origem apostólica da tradição, ele vai dizer no artigo 1, né? Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho,
que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Aí ele vai dizer aqui, dando continuidade, né, à leitura. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose, o conhecimento perfeito, porque como ele estava combatendo os gnósticos, ele falava de uma gnose cristã, uma gnose apostólica. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, como Lucas Manzoli, né? Que ele está sempre corrigindo os apóstolos, sempre corrigindo os padres da igreja, né? Porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Foram repletos de todos os dons e possuíam o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra. Então, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2, em Pentecostes, eles foram para as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele, por Paulo. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Então veja, aqui a gente vê Santo Irineu de Lyon, já no seu livro 3 contra as heresias, no capítulo 1, artigo 1, falando que Pedro e Paulo anunciaram o Evangelho depois que aconteceu a vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecostes. Eles saíram, como todos os outros apóstolos também saíram para pregar, e eles pregaram e anunciaram, ou seja, edificaram a diocese de Roma, a igreja de Roma. Pedro e Paulo edificaram a igreja de Roma. E aí vai dizer que depois que eles edificaram e depois da morte deles, de Pedro e Paulo, os evangelistas escreveram o evangelho. Mateus para os judeus, Marcos também, o discípulo de Pedro, escrevera, e depois o discípulo de Paulo, Lucas, também escreveu o evangelho, como também João escreveu o evangelho. Então, como é que os primeiros cristãos nunca associaram Pedro como sendo bispo de Roma? É impossível a gente acreditar nessas falácias de Manzoli, quando, na verdade, nós temos autores como Santo Irineu de Lyon, né? Pai da igreja, né? Patrística, viveu ali no 2º século, pertinho dos apóstolos. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que ele chegou a conhecer os apóstolos, né? Ou melhor, aqueles que conviveram com os apóstolos, como, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna. Então, é impossível. Agora ele vai falar de outro autor, ele vai falar de outro autor aí, católico, que ele diz, eu nunca vi falar desses caras, mas vamos lá, ele cita outro. Vamos ver se tem mais peso do que o que diz os pais da igreja. E Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro... Ele vai falar de um tal de Paul Johnson, que tem um livro chamado História do Cristianismo, e veja a barbaridade que esse cara vai dizer. Veja a barbaridade que esse tal de Paul Johnson, né, vai dizer a respeito do bispo de Roma. E aí Lucas Manzoli fica repetindo isso como um papagaio, mostrando aí, vamos dizer assim, que a incapacidade, né, de se crer na verdade e de mostrar a verdade. Então veja o que ele diz aí. Historiador muito conceituado, eu gosto muito dele também. O historiador muito conceituado, que ele gosta muito dele também. E gosta muito dele por quê? Porque veja a inverdade que esse camarada vai dizer. Ele vai dizer, com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotério, que... Veja, ele está dizendo que o primeiro bispo romano, veja, Paul Johnson,
né, que ele cita aí como um dos maiores historiadores, que ele também gosta muito, vai dizer que provavelmente o primeiro bispo de Roma foi Sotero. Meus irmãos, isso aí é assim, é assustador. É assustador você ouvir uma mentira dessa, né? Não estou dizendo que ele é mentiroso, né? Mas acabei dizendo, sei lá. Mas como é que a pessoa diz uma inverdade dessa? Veja. Governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por uma... Aqui daqui a pouco eu volto, que ele vai falar de um grupo de presbíteros. Mas veja, ele disse que esse tal de Bon Johnson, não sei, né, um historiador aí que ele cita aí, americano, ninguém sabe de onde, vai dizer que o bispo de Roma, o primeiro bispo de Roma foi Sotério, por volta do ano ali, Sotério, por volta do ano 166 a 177. Ele está dizendo que, segundo esse historiador dele aí, que ele gosta muito, o primeiro bispo de Roma foi Sotério, em 166 a 174, né? Mas vamos ver aqui. Olha, eu estou aqui com o livro aqui em mão. Bater aqui para você ver. Ó, as folhinhas aqui, ó. Ó, passando aqui as folhinhas. Livro em mão. Estou com ela aqui, né? Santo Irineu de Lyon contra as heresias, no capítulo 3, né? Livro 3, contra as heresias 3.3, artigo 1º, né? Onde está a verdadeira tradição? Veja, Lucas, onde está a verdadeira tradição apostólica? Onde está a verdadeira história da Igreja de Roma? Não está nesses historiadores modernos, né, críticos, né, do século atual que nós vivemos, ou séculos aí anteriores a nós. Mas eu prefiro acreditar que ela está com os autores que viveram bem próximo dos apóstolos. Veja, onde está a verdadeira tradição? Santo Irineu de Lyon, você pode conferir aí na sua casa, dá uma pesquisada aí no Google e confere comigo. Santo Irineu de Lyon, livro 3, né? Veja, Santo Irineu de Lyon, livro 3, capítulo 3, artigo 1. Diz assim: portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja. E aqui está falando da Igreja Universal. Por todos os que queiram ver a verdade. Veja, em toda a igreja, ele está dizendo, ó, portanto, a tradição dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos ensinaram, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja, ou seja, a igreja católica, a Igreja Universal. Por todos os que queiram ver a verdade. Coisa que Lucas não quer, né? Ver a verdade. Aí ele vai dizer, poderíamos, veja, Santo Irineu está dizendo, poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos. Então ele está dizendo que poderia enumerar todos os bispos que foram estabelecidos nas igrejas. Cada igreja era governada por um bispo, que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos. Os apóstolos é quem estabeleceram, ou seja, quem fizeram bispos, ou seja, sucessores dos apóstolos. E também os seus sucessores até nós, até o período em que viveu Santo Irineu de Lyon. Aí ele vai dizer assim, e eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Então, os bispos, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, que foram deixados como bispo pelos apóstolos, nunca conheceram o que essas pessoas, como Lucas Banzoli e a sua trupe, né, vai ensinando em forma de delírio. Aí ele vai dizer, ele continua, ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teria confiado antes de a mais ninguém àqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Então, os apóstolos, Santo Irineu está dizendo assim, olha, se os apóstolos tivessem aprendido essa gnose oculta aí, né, escondida, né, que vocês estão alegando aí que eles tiveram,
com certeza os apóstolos teriam transmitido a quem? Teriam transmitido essa gnose, esse conhecimento oculto aí, né, que só os espirituais alcançavam, teria transmitido aos bispos que assumiram o episcopado nas igrejas. Aí ele continua: com efeito, queriam que os seus sucessores, os quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhassem, seria a maior calamidade. Então, os apóstolos teriam ensinado a os seus sucessores. Então, ele está dizendo que Sotero foi o primeiro bispo de Roma. Mas vamos ver agora o que é que Santo Irineu vai dizer. Ele disse aqui que poderia citar os bispos de todas as igrejas. Mas vamos ver agora. 3:2. Livro 3 contra as heresias, capítulo 3, artigo 2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, ou seja, a sucessão dos bispos de todas as igrejas, ele está dizendo que seria muito difícil elencar todas as sucessões apostólicas. Aí ele vai dizer assim: limitar-nos-emos a maior e a mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Então veja, Santo Irineu de Lyon está dizendo, afirmando categoricamente, irrevogavelmente, irrefutavelmente, que ele poderia citar os bispos de todas as igrejas. Mas ele disse que seria muito difícil elencar tantos bispos, sucessores dos apóstolos, de todas as igrejas, que tinha jurisdição de um bispo. Ele diz que é muito difícil fazer isso numa obra como esta, mas ele diz que vai se limitar a citar a sucessão apostólica da Igreja de Roma. Veja, a igreja fundada e constituída em Roma. E ele vai dizer por que ele vai citar a sucessão apostólica da Igreja de Roma. Porque esta foi fundada pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. E indicando a sua tradição, recebida dos apóstolos, e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Então veja, ele está dizendo que a igreja que foi fundada pelos apóstolos, gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, a igreja de Roma, ele diz que a partir daí, indicando a sua tradição, recebida dos apóstolos, e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, os bispos de Roma, refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, como é o caso de Banzoli, quer por cegueira, talvez seja o caso dele, ou por doutrina errada, que é o caso dele, se reúnem, como aqui está reunido um grupinho, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade, sem ter legitimidade alguma para falar do tema, sem ter lugar de fala. Aí ele diz, com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, eles estão, veja, com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, com a igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, na igreja de Roma, a maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. E aí, veja agora o que ele vai dizer. Santo Irineu de Lyon, livro 3, capítulo 3, verso 3. Ele vai dizer:
Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram, aqui é Pedro e Paulo, transmitiram o governo episcopal a Lino. Primeiro, veja, Pedro e Paulo, aí depois Lino. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Veja, Pedro e Paulo, aí Pedro é o cabeça do colégio apostólico desde que Jesus estabeleceu. Pedro, depois de Pedro, Lino, depois de Lino, Anacleto, depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. Clemente, veja, Lino, Anacleto e Clemente. Clemente é o terceiro depois de Pedro, né? Clemente. Aí, depois de Clemente, sucedeu Evaristo, o quarto, né? Evaristo. E a Evaristo, Alexandre, né? Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos foi Sisto. Depois, Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino. Depois, Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Sotero. Veja, Sotero já era, eu vou contar aqui, veja. Pedro, depois de Pedro, Lino, depois de Lino, Anacleto, 3, Clemente, né? Clemente já é o quarto, né? Depois dos apóstolos é o terceiro, Clemente já é o quarto bispo de Roma. Evaristo é o quinto, né? Alexandre, sexto, Sisto é o sétimo, Telésforo é o oitavo bispo de Roma, Higino é o nono bispo de Roma, Pio é o décimo, né? Aniceto é o 11º e Sotério é o 12º. O 12º é Sotério, 12º bispo. Aí Lucas Banzoli vem dizer que um historiador que ele gosta muito disse que provavelmente o primeiro bispo da igreja de Roma é Sotério, que, segundo Santo Irineu de Lyon, já é o 12º. Aí depois ele vai falar quem depois de Sotério, quem foi eleito foi Eleotério, que é o 13º, e depois de Eleotério, né, segundo lugar, a sucessão dos apóstolos. Em 12º lugar, na sucessão apostólica, depois dos apóstolos, né? 13º contando com Pedro como sendo primeiro, né? Detém o pontificado. Então, no período de Santo Irineu de Lyon, né? Eleotério, 13º, contando de São Pedro como sendo o primeiro, era quem presidia a igreja de Roma. Então, e esse rapaz vem dizer que não, o primeiro bispo de Roma foi Sotério. É por isso, meu irmão, que veja, esse pequeno vídeo dele aqui vem falar disso tudo. Aí eu queria continuar a leitura aqui, né? Eu sei que fica um pouco enfadonho, mas eu queria continuar aqui a leitura. Veja, só para a gente não alongar demais, mas Santo Irineu de Lyon contra as heresias, capítulo 3, o 4, vai dizer o seguinte, veja aqui, quem são Santo Irineu de Lyon, veja com quem ele conviveu. Aí ele vai dizer, né? Deixa eu só concluir aqui. Eleotério, né? Em 12º lugar, ou seja, 13º contando com Pedro como sendo o primeiro, na sucessão apostólica. Detém o pontificado nos dias de Santo Irineu de Lyon. Com esta ordem e sucessão, chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante
que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora, falando da igreja de Roma como sendo aquela que preside na caridade. Aí ele continua escrevendo, né? Santo Irineu de Leão vai dizer o seguinte: podemos ainda lembrar de quem? De São Policarpo, meus irmãos. Ele diz, podemos ainda lembrar Policarpo, né? Que viveu de 69 até 155 ou 156, quando foi martirizado. Ele diz, podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor. Veja, Santo Irineu de Lyon está dizendo que ele poderia elencar São Policarpo de Esmirna, que morreu, foi martirizado em Roma, conviveu com os apóstolos e conviveu também com muitos que viram o Senhor Jesus, né? Veja, e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia. Veja, São Policarpo de Esmirna foi feito bispo pelos próprios apóstolos. Veja, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Nós o vimos na nossa infância. Santo Irineu de Leão está dizendo que viu na infância dele São Policarpo de Esmirna, porque teve vida longa. Então veja, quando o Santo Irineu de Leão era jovenzinho, ele viu São Policarpo de Esmirna, porque teve uma vida longa. Ele chegou a conhecer São Policarpo de Esmirna. Nós o vimos na nossa infância, porque teve vida longa e era muito velho quando morreu com um gloriosíssimo e esplêndido martírio. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é a única verdade. E é disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam a Policarpo, ou seja, os bispos que sucederam Policarpo, né? Na igreja, na Ásia, na igreja de Esmirna, que foi testemunha da verdade, bem mais segura e digna de confiança do que Valentim, Macião e os outros perversos doutores. Aí nós podemos dar força, meus irmãos, e crer fortemente desses homens aqui, ó. Esses homens, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, nós devemos crer nestes homens que viram os apóstolos e não em Valentim ou em César, em César aí, no pastor César, no Lucas, professor Lucas, nesse outro rapaz aí, né, no seu nome. Nós devemos crer em quem? Nos sucessores dos apóstolos, naqueles que viveram com os apóstolos. E ele continua. É ele, né, São Policarpo de Esmirna, é ele que no pontificado de Aniceto, veja, ele foi bispo de Esmirna no pontificado de Aniceto. Veja, Santo Irineu de Lyon está dizendo que São Policarpo de Esmirna exerceu o seu episcopado, foi bispo em Esmirna, quando Aniceto, né, que foi Aniceto foi o 11º Papa, depois de São Pedro, 11º Papa, Aniceto, quando esteve em Roma. É ele que, no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos destes hereges de que falamos ao seio da Igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida pela Igreja. E a os que ouviram dele que João, o discípulo do Senhor, tendo ido um dia às termais de Éfeso e tendo notado Cerinto,
um gnóstico que pregava que Jesus era filho de Maria e de José e que foi adotado ou possuído por um éon no dia do seu batismo, e antes da morte da cruz, esse éon teria abandonado o corpo de Jesus, filho de Maria e de José. Então, essa heresia tão miserável, tão infame, fez com que, veja, São João, o evangelista, discípulo do Senhor, tendo ido um dia às termais, ou seja, piscinas termais de Éfeso, e tendo notado Cerinto lá dentro, precipitou-se para a saída, correu desesperado para a saída, sem tomar banho, dizendo ter medo que as termais desmoronassem, porque no interior se encontrava Cerinto, o inimigo da verdade. Né? O herege, ele é inimigo da verdade. Ele é triste, ele é inimigo da verdade. Aí vai dizer, o próprio Policarpo, quando Marcião um dia se lhe avizinhou e lhe dizia prazer em conhecê-lo, veja o que São Policarpo falava do herege, né? Respondeu, veja, o próprio Policarpo, o próprio São Policarpo, quando Marcião um dia se lhe avizinhou e lhe dizia prazer em conhecê-lo, veja a resposta de São Policarpo. Eu te conheço como o primogênito de Satã. Tanta era a prudência dos apóstolos e dos seus discípulos que recusavam comunicar, ainda que só com a palavra, com alguém que deturpasse a verdade. É por isso que muita gente foge do debate com Lucas Banzoli. Por quê? Porque assim como São Policarpo fez, né, com Marcião, que São Policarpo o chamou de filho primogênito de Satã, ele vai dizer que não tinha como dirigir a palavra a alguém que deturpava a verdade. Em conformidade com o que Paulo diz, foge do homem herege depois da primeira e da segunda correção, sabendo que está pervertido e é condenado pelo seu próprio juízo. Existe também uma carta importantíssima de Policarpo aos Filipenses, na qual os que desejam e se importam com a sua salvação podem conhecer as características da sua fé e a pregação da verdade. Quem se importa com a sua salvação não segue Banzoli, não acompanha Banzoli. Também a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo e onde João morreu, até os tempos de Trajano, é testemunha verídica da tradição dos apóstolos. Então, isso chega a ser forte, meus irmãos. Aí, eu acredito no historiador tal, né, gabaritado, né, de nome, de renome, que disse que o primeiro bispo de Roma foi Sotério, quando na verdade Sotério chegou a foi o 12º bispo de Roma. Banzoli, pelo amor de Deus, meu amigo, fuja da mentira. Fuja da mentira, busque a verdade. Né? E aí, eu poderia citar aqui mais, né? Falando, veja, por exemplo, aqui no capítulo, livro 3 ainda, capítulo 4 de Santo Irineu, veja o que Santo Irineu vai dizer. Sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja. Na igreja, Lucas. Porque a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Tu estás procurando a verdade em historiadores, que muitas vezes não têm nem fé. Historiadores que muitas vezes nem fé têm. Existem teólogos que não têm fé. Em vez de procurar a verdade na igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, tu estás procurando em historiadores. E ele vai dizer, por que procurar a verdade na igreja e encontrar na igreja? Porque os apóstolos, né, trouxeram como num rico celeiro tudo o que pertence à verdade, a fim de que cada um que o deseje encontre aí a bebida da vida.
é ela definitivamente o caminho, a igreja é ela definitivamente o caminho de acesso à vida, e todos os outros são assaltantes e ladrões. A igreja é o único caminho que leva à vida, né? Quando eu digo em termos de verdade, de encontrar a verdade, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade, como diz o apóstolo São Paulo, que é mister evitar. Ele está dizendo que todos os outros historiadores, todos os outros teólogos, quem quer que seja, que traga uma suposta verdade que contradiga a verdade que a igreja sempre ensinou, ele está dizendo que é louvável, é mister fugir deles. Por quê? Porque são assaltantes e ladrões. Aí ele diz, por outro lado, deve-se amar com zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. Ora, se surgisse alguma controvérsia sobre questões de mínima importância, não se deveria recorrer à igreja à igreja mais antiga, onde viveram os apóstolos Pedro e Paulo, para saber delas sobre a questão em causa, o que é lícito e certo, né? E se os apóstolos não nos tivessem deixado as Escrituras, não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram àqueles aos quais confiavam as igrejas, ou seja, os sucessores dos seus bispos, né? E aí, no finalzinho do capítulo 4, artigo 2, ele vai dizer: o fato é que entre os hereges nunca houve agrupamento, nem ensinamento devidamente instruído. E aí ele vai falar agora de outra mentira, né? Ele vai dizer que a igreja de Roma sempre foi governada por um grupo de presbítero, porque presbítero, bispo e ancião e pastores eram tudo a mesma coisa. Vamos lá. Um grupo de presbíteros, porque aliás é importante contextualizar isso, que biblicamente bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Bispo, presbíteros e pastores era a mesma coisa na igreja primitiva. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele está dizendo que é importante contextualizar isso, mas isso não é verdade. Ele vai citar o texto que ele usa como base para esta inverdade, só que ele não lembra do texto. Ninguém sabe se é proposital, mas ele vai dizer que não lembra do texto. Mas eu estou com o texto aqui na mão. Eu encontrei o texto que ele está falando. Eu encontrei e eu vou ler. E aqui no texto vai ficar muito claro que ancião, bispo e pastor não era o mesmo cargo. Pelo contrário, vamos lá. Atos, eu vou me lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que eu esteja enganado, que Paulo vai reunir. Não é Atos 17, é Atos 20, que São Paulo vai reunir os anciãos ou os presbíteros de Éfeso. Os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus. Então veja, Paulo, ele manda chamar os presbíteros. Ele não chama os presbíteros de bispo. Ele diz que os presbíteros ali, claro que não todos, ou quem sabe de repente aqueles presbíteros da igreja de Éfeso, de repente todos podem ser feito bispo, né? Sagrados, podem ter sido sagrados bispos, como Paulo sagrou Timóteo como bispo, por exemplo, né? Então, depois que ele sagrar, ou esses bispos, esses presbíteros, alguns deles já sendo sagrados bispos, o que é um bispo? É um pastor. É um pastor. Aí eles vão ser chamados de pastor, eles vão ser chamados de bispos, porque foram sagrados bispos, para quê? Para exercer o pastoreio. Como o próprio Jesus disse com Pedro: tu és Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Ou seja, tu é pastor. O bispo é um sucessor dos apóstolos. E como sendo sucessor dos apóstolos, é pastor. Mas não tem nada a ver. Ele fez uma misturada. Não tem nada a ver. Bispo, presbítero e pastor ser a mesma coisa. Não. Os presbíteros, que é o segundo grau da ordem. O primeiro grau da ordem é o quê? Diácono. O diaconato é o primeiro grau. Não que é o mais importante primeiro porque seja o mais importante, mas é porque é a base, o primeiro.
Você primeiro é feito diácono, é ordenado diácono, depois você é ordenado presbítero e depois você é feito bispo. Então esta é a ordem. E Santo Irineu de Lyon, eu não vou citar, porque ele vai citar um pouquinho mais para frente Santo Irineu de Lyon, eu não vou citar, mas Santo Irineu de Lyon vai fazer essa distinção entre o clero, o bispo, o presbítero e os diáconos, né, que são auxiliares, servos, podemos assim dizer, dos bispos, né, que ajuda o bispo, que auxilia o bispo, né? Então veja, vamos lá. Que pastor, bispo e presbítero, na verdade, eram o mesmo cargo, e assim foi no começo da igreja. Não era o mesmo cargo. Eu vou mostrar aqui, ó, o texto que ele falou, e ele não cita aí, e eu acredito que é proposital, que é para que as pessoas não encontrem, e aí fica difícil de encontrar, e a pessoa apenas acredita no que ele diz, mas eu encontrei, né? Eu encontrei aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos, ou os presbíteros da igreja. Quando chegaram, e estando todos reunidos, disse-lhes: vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora constrangido pelo Espírito, veja, agora constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao evangelho da graça de Deus. Então, veja que aí ele só falou lá, que reuniu os presbíteros. E aí ele está dizendo o porquê. Versículo 25. Atos 20, versículo 25 agora. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos. Versículo 27. Porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. E aqui, veja, aqui já entra, o contexto aqui já é outro. Ele já vai falar agora daqueles presbíteros, ou seja, aqueles anciãos, que agora se tornam bispo, que foram chamados. Ele não está dizendo que ancião, ou presbíteros e bispo e pastor é a mesma coisa. Ele está dizendo que dos anciões ou dos presbíteros, agora no versículo 28, Atos dos Apóstolos 20, versículo 28, ele agora vai dizer que dos anciões ou dos presbíteros, Deus chamou alguns para constituir bispo. Veja, cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então ele está falando para aquele grupo de presbíteros, que dentre eles alguns foram constituídos bispos da igreja. Para quê? Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, e aqui agora ele vai falar, Paulo falando extremamente, de Lucas Banzoli, sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis
que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, como a mortalidade da alma, né? Com o intento de arrebanharem após si os discípulos, com a intenção de fazer uma grande comunidade no YouTube de milhões e milhões de seguidores. Essa é a intenção. Então, não é verdade que bispo, presbítero e pastores eram o mesmo cargo. Mentira. O que é dito é que Paulo reúne os anciões, ou seja, os presbíteros, e um pouco mais à frente Paulo vai dizer que dentre esses presbíteros, Deus, por meio do Espírito Santo, constituiu dentre eles bispos para pastorearem, para serem pastor da igreja, para pastorearem. Porém, os presbíteros também exercem a função de pastor, como também um diácono exerce a função de pastor. Então, a palavra pastor não está como nomenclatura de um cargo hierárquico na igreja, mas é o serviço de todos os cargos hierárquicos da igreja. O diácono, ele é pastor. O presbítero, ele também é um pastor, porque exerce o pastoreio. E o bispo, principalmente, é pastor. Inclusive, na Igreja Católica, nós cantamos aquela música que vai dizer: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Ou seja, o bispo é pastor. Então você consegue ver, meu irmão, minha irmã, olha, seria necessário horas e horas e horas para descrever, né, as inverdades ditas em um vídeo de 2, 3 minutos. Porque ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo, com um teor acadêmico, intelectualizado, né, sofista, para dar a entender que ele é o bambambam, que ele é o cara, que ele é o maior dos maiores, quando na verdade ele está fazendo o que Santo Irineu de Lyon falou, o que São Policarpo de Esmirna falou dos hereges, apenas atraindo para si mesmo um braseiro nos seus ombros, nas suas costas, né? E agora ele vai falar de Santo Inácio de Antioquia. Aí, por exemplo, você vai ter o Richard McBride, ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por cerca de 12 anos, mas elas não são claras sobre as datas exatas ou seu papel pastoral e autoridade. Deve ser lembrado que, ao contrário da piedosa crença católica, a estrutura episcopal monárquica de governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era liderada por um único bispo, ainda não existia em Roma nesse tempo. Isso a gente consegue ver, por exemplo. Veja, ainda não existia. E aí Santo Irineu de Lyon deixou claríssimo, meus irmãos, que ele poderia citar a sucessão episcopal, ou seja, citar, elencar o nome dos sucessores dos apóstolos e dos bispos que sucederam os bispos após os apóstolos. Ele disse que poderia citar de todas as igrejas, mas iria se ocupar em fazer isso apenas da igreja de Roma. E esse rapaz vem com essa falácia, né? Com essa incongruência, dizer que na época dos apóstolos ali, ou depois dos seus sucessores, não existia o governo monárquico. Vamos lá, deixa ele concluir. Por exemplo, nas cartas de Inácio, né? Inácio de Antioquia, ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas e todas elas ele vai mencionar para seguir, submetam-se ao bispo, presbítero e aos diáconos. Ele vai seguir essa lógica, né? Das três cargos. O bispo local, que era o que estava a maior autoridade naquela igreja, abaixo dele tinha os presbíteros e abaixo dele tinha os diáconos. Na carta a Roma, é a única igreja onde ele não vai mencionar em momento nenhum a presença do bispo ali naquela igreja, né? Ele menciona 2 vezes em cada uma das outras cartas, e justamente na carta à igreja de Roma ele não menciona bispo nenhum. Por quê? Por que é que Santo Inácio de Antioquia não cita na sua carta aos romanos o bispo de Roma? Por que ele não cita? A gente tem inúmeras... Se eu fosse colocar como ele, como Lucas gosta de fazer, se eu fosse colocar aí, meus irmãos, como é que eu posso dizer... argumentos como ele, eu poderia falar de inúmeros argumentos, né? Santo Inácio de Antioquia, quando escreveu a carta ao bispo
escreveu a carta aos cristãos de Roma, ele escreveu a carta por volta aí do ano... deixa eu ver aqui. A carta foi escrita aos romanos por volta do ano 107. A carta de Santo Inácio de Antioquia. 107. Veja, 107. Quem era o bispo de Roma no ano 107? Né? Provavelmente aí por volta do ano 107. Quem era o bispo dessa? Veja, o bispo de Roma no ano 107 era Alexandre I, que viveu, né, de 105 a 116 o seu pontificado, né? Ou seja, Alexandre I era o bispo de Roma. E não Pedro, como Banzoli faz aí dizer, né? Por que Santo Inácio, quando escreveu a carta, não mencionou Pedro como bispo de Roma? Não tinha como ele mencionar Pedro, porque foi por volta do ano 107. Quando foi que Pedro morreu? Né? Qual foi a data do martírio de Pedro? Eu não vou lembrar agora, por incrível que pareça aqui, me fugiu a mente. Mas não foi nesse período, não foi no ano de 107 que Pedro morreu. Né? Se eu não estou enganado, Pedro morreu por volta do ano 64, ali mais para cima, não sei, agora eu não lembro. Por incrível que pareça, me deu um branco imenso agora. Mas não foi no ano 107. E quando ele escreve a carta aos cristãos de Roma, no ano 107, ele vai falar, Santo Inácio de Antioquia, ele vai falar com os cristãos de lá. E se, veja, outro ponto, se ele citasse o bispo Alexandre I de Roma, se ele citasse, ele estaria, ele poderia levar a entender que ele estivesse apelando para que o bispo de Roma pudesse interferir, né, de alguma forma, o seu martírio, quando na verdade, no capítulo 2 da carta de Santo Inácio aos Romanos, veja, ele vai dizer, não impeçam o martírio. Veja, não desejo que agradeis aos homens. Santo Inácio de Antioquia, capítulo 2 de sua carta aos Romanos, veja o que ele está dizendo. Não desejo que agradeis aos homens, mas que agradeis a Deus, como de fato o fazeis. Eu não teria outra ocasião como esta de alcançar a Deus, o seu martírio. E vós, se ficasseis calados, poderias assinar obra melhor. Se guardasseis o silêncio a meu respeito, eu me tornaria pertencente a Deus. Se amais minha carne, porém, ser-me-á preciso novamente correr. Não desejeis nada para mim, senão ser oferecido em libação a Deus, enquanto ainda existe altar preparado, a fim de que, reunidos em coro no amor, canteis ao Pai por meio de Jesus Cristo, por Deus se ter dignado fazer com que o bispo da Síria se encontrasse aqui, fazendo vir do Oriente para o Ocidente. É bom deitar-se longe do mundo, em direção a Deus, para depois nele se levantar. Então, Santo Inácio de Antioquia não queria que ninguém interrompesse o seu martírio, porque o seu martírio era a oportunidade perfeita dele encontrar-se com Deus. Era a oportunidade perfeita dele se desapegar de sua própria carne. Né? E aí, no capítulo 4, ele vai dizer, eu sou trigo de Deus. É por isso que Santo Inácio não apelou para o bispo de Roma, porque ele não queria que ninguém interrompesse a oportunidade dele ser mártir. Veja, escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus. Então ele escreveu para todas as igrejas. Capítulo 4 da carta de Santo Inácio aos Romanos. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos
que de boa vontade morro por Deus. Caso vós não me impeçais de o fazer. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras, para que se tornem minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém, ou seja, não venha ainda ser preciso me enterrar, né? Que as feras me devorem por inteiro, para que ninguém tenha que recolher meus pedaços para enterrar, né? Santo Inácio está dizendo. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Ele diz que, veja, ele diz que Santo Inácio, ele diz aí que Santo Inácio não cita, ele está dizendo que Santo Inácio não cita Pedro, né? E aqui, ó, por incrível que pareça, ele citou, né? Ele citou Pedro. Veja, suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens, como Pedro e Paulo, que foram os fundadores da igreja de Roma, como Santo Irineu de Lyon deixou claro. Eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres, e eu, até agora, sou um escravo. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo e ressurgirei nele como pessoa livre, acorrentado. Aprendo agora a não desejar nada. Então, ele cita assim, né? Eu já tinha lido essa carta e, por incrível que pareça, me tinha fugido a memória. Mas como eu queria mostrar que ele não queria que ninguém interrompesse o seu martírio, quando eu fui ler lá, ele dizendo que queria ser trigo na boca das feras, eu pude ver lá ele citando, olha, né? Não vos dou ordem, capítulo 4 da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Romanos, capítulo 4, artigo 3, né? Não vos dou ordens como Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, eu sou um condenado, eles eram livres e eu até agora sou um escravo. Então veja, ele cita, e aqui na introdução da carta de Santo Inácio aos Romanos, veja o que ele vai dizer. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia, por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único, a igreja amada, a igreja de Roma, a igreja amada, iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem segundo a fé e o amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, né? Digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo, ele saúda a igreja em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos, Banzoli, unidos a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de toda coloração estranha, eu lhes desejo alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. Então, aqui está, né? E ele vai dizer que não, ou seja, meus irmãos, é falácia, 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 né? Aquela comunidade não tinha bispo, ela era governada por um grupo de presbíteros. Uma pausa aqui, já que você preparou isso aí para um debate. Então, veja, ele está dizendo que aquela comunidade não tinha bispo, era governada por um grupo de presbítero. Mentira. Eu mostrei aí na Bíblia
mostrei na patrística, mostrei em todos os locais que é mentira. E aí o César vai dizer, você preparou tudo isso para um debate, não sei o quê, vamos deixar só o César falar alguma coisa, e aí eu concluo esse vídeo. Peço a você, curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. E no debate você não ia ter falado tudo de uma vez, mas é o seguinte, a igreja romana, ela gosta de afirmar que Ela gosta não, César, ela pode fazer isso, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. O Pedro, ele passou anos lá em Roma, tipo 15 anos, alguns falam um pouco mais, 20 anos, 25 anos, tal, em Roma, tal. Isso é possível do ponto de vista da cronologia, levando em conta... Eu não vou dar continuidade aqui porque o vídeo é longo, mas depois eu farei um vídeo mostrando a possibilidade e a forma cronológica de Pedro ter passado no mínimo, de 15 a 20 anos em Roma. De 15 a 20 anos. Eu farei um vídeo mostrando isso, com argumentações bíblicas, a cronologia do Ato dos Apóstolos, né? Desde ali da morte de Estevão, quando Paulo já assiste à morte de Estevão, e depois da morte de Estevão, quando Paulo cai do cavalo ali, né, na conversão de Paulo, e dali da conversão de Paulo a gente vai ver Pedro em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, e depois do Concílio de Jerusalém, quando Pedro sai do Concílio de Jerusalém, e aí a gente já pode ver que ele se dirige para Roma. Ele se dirige para Roma, e aí tem no mínimo 15 anos a 20 anos de Pedro em Roma. Isso aí depois eu farei em outro vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Lucas vai fazer aí, né, milhares, dezenas, centenas, se for o caso, de citações da Bíblia descontextualizada, falando da carta que Paulo escreveu, não sei aonde, não sei quando, assim, assado, e ele vai pegar a datação das possíveis datas em que a carta A, B ou C de Paulo foi escrita, e ele vai querer pegar essas datações dessas cartas e comparar com Pedro em alguns lugares, né? E vai dizer que é impossível Pedro estar em Roma naquelas datações das cartas de Paulo. Isso aí é vídeo para outro momento. Deus abençoe. Eu acho que passei de 1 hora aqui, Deus abençoe a todos.